Oi, gente! Bem-vindos ao canal Aconchego. E hoje a gente está aqui com a Ellen para falar sobre português como língua de herança, PLH. E antes que a gente comece com esse bate-papo, eu queria que a Ellen se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre ela, para que a gente conhecesse ela um pouquinho mais. Pode ser? Pode ser. Então, sou Ellen, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou aqui agora em Denver, né? Estou aqui há 4 anos, antes eu estava lá na Virgínia. E tenho 2 filhos, o Nicola, de 6 anos, e o Léo, de 2 anos. E sou casada com um americano. Estamos aí desde 2011. Então, gente, a gente vai para a primeira pergunta e a gente vai perguntar para Ellen. O que é o PLH? Então, o PLH, eu vou dar a ideia baseada numa estudiosa, Guadalupe Valdez, que ela estuda língua de herança. Aí a língua de herança pode ser qualquer uma. No nosso caso, o português. Portanto, PLH. Português como língua de herança. Tem gente que ainda trabalha com POLH, que tem o mesmo significado. Mas você pode, se você der um Google, às vezes você vai achar... O que é o POH? O PO de português também. LH como língua de herança. Entendi. Tem o mesmo significado, mas tem gente que abrevia PLH e tem gente que abrevia POLH. Então, as duas coisas com o mesmo sentido. Então, a Guadalupe Valdez, ela delimita 3 características básicas do aprendiz de língua de herança. Então, tem uma língua minoritária, que é falada dentro de casa, por causa de algum parente que veio de outro lugar, né? Muito por causa da imigração. E essa língua minoritária está ali confrontada com a língua majoritária, que é... Então, dentro da minha casa, eu uso português com os meus filhos, né? E quando a gente sai, a gente tem a expectativa de que a gente não vai se comunicar em português, que a gente vai ter que usar inglês para se comunicar, para comprar as coisas, para, né? E tudo mais. Então, essa seria uma característica. A outra é algum nível de bilinguismo. Então, os meus filhos, você vai perceber conversando com eles que eles têm um sotaque e tudo, mas eles entendem português, eles têm essa noção do português, eles são bilíngues, né? Então, tem um nível de bilinguismo. E a outra característica eu, pelo menos, gosto de entender como uma intimidade maior com a cultura dessa língua. Então, eu gosto de comparar, por exemplo, com os meus filhos. Eles têm o português que é passado, né, por mim, mãe deles, que é diferente, e eles conseguem fazer conexões diferentes ali com a língua por causa de um conhecimento cultural. Eles já estiveram no Brasil, eles sabem o que é um pão de queijo, eles sabem o que é uma coxinha, que é diferente, por exemplo, de um aprendiz de português como língua estrangeira, né? Então, se a gente está aqui nos Estados Unidos e a gente conhece um americano, por exemplo, ou uma americana que está estudando português, porque quer acrescentar uma língua, por curiosidade, essa pessoa, eles não têm essa experiência que os meus filhos têm. A mãe ou o pai deles não apresentaram pão de queijo. É uma conexão emocional? É uma conexão emocional que já vem com a cultura, né? Então, quando eu falo com o meu filho, eu falo de quando eu era criança lá no Brasil, o que eu via, das minhas experiências de mãe. E, quer dizer, eu não tenho experiência de mãe fora do Brasil, eu vim ser mãe aqui, né? Mas as minhas experiências de identidade, de raiz, estão no Brasil. Então, quando eu passo isso para ele, né? E eles têm condições de fazer algumas, inclusive aprender a língua com base nisso, que é diferente de um aprendiz de língua como língua estrangeira, por exemplo. Entendi. Faz sentido. Né? Para a segunda pergunta, que é o seguinte: existe essas condições, né, de pai brasileiro com mãe americana ou vice-versa, né, que é o nosso caso, né, de mãe brasileira com pais americanos. Ou de família completamente brasileira, pai e mãe brasileiros morando no exterior, né? E a criança vai para a escola, tá com os amiguinhos, fala inglês, né? Explica pra gente quais são as dicas de como manter o português
nessas duas situações, né? Situação número 1 é que quando um dos pais são estrangeiros, não brasileiros, né? E a situação número 2, quando os dois pais são brasileiros e mesmo assim a criança resiste em falar português. Quais são as dicas, técnicas que existem, que o PLH oferece em relação a isso? Então, na situação 1, né, um dos pais é americano ou não brasileiro e o outro é brasileiro. É o caso, lá em casa, é o nosso caso. Aí a gente prefere, né, a gente sugere que seja usada a abordagem OPOL, One Person, One Language. Às vezes também você vai encontrar, se você der o Google, pode encontrar também One Parent, One Language, que acaba sendo OPOL também. Então, eu só me dirijo aos meus filhos em português, que é a minha linguagem. E o meu marido, que não fala português, ele só se dirige aos meus filhos em inglês. E aí a criança vai fazendo associação, né? Com a mamãe, eles conversam de um jeito, com o papai, eles conversam do outro. O pequenininho, por exemplo, de 2 anos, ele não tem essa noção de que ele tá falando português com a mamãe e inglês com o papai. Mas se ele me entregar, eu tenho até um videozinho de mãe, né, que eu coloquei no Face e tudo mais, que eu compartilhei com os amigos, ele com um bichinho, tubarão, ele entrega pra mim e fala tubão, né? E entrega pro papai e fala, olha aqui, shark. Ele já tem essa noção de que o papai fala inglês e que a mamãe fala português. Então, existe o método situacional, que é para esse caso da situação número 2 que você falou. Quando o pai e a mãe falam português. Então, aí você pode usar só o português dentro de casa, independente se é o pai ou a mãe. A família se comunica em português. E quando saem de casa, aí eles podem usar o inglês, que é a língua majoritária. Se a gente der um pulinho lá na situação número 1, eu não posso me dar esse luxo de ficar... Então, se eu tô num supermercado, eu continuo falando português com os meus filhos. Porque, né, eu sou a única fonte de português para eles. Então, seja em casa ou fora, eu prefiro usar sempre português. É muito raro uma situação onde eu precise falar inglês e aí, né, se eu tô na escola, meu filho tá brincando com um amiguinho que não vai entender português, eu tô dando uma direção pros dois, falando, não, vocês podem brincar aqui, não ali, que serve pros dois, então eu vou falar em inglês. Mas é bem limitado. Como é que a gente lidar com essa situação para que a criança não crie o preconceito com o português, né, que é a língua de herança, né? Então é tão importante para a gente que eles aprendam o português. Como é que a gente lida com a situação quando a criança começa a meio que não querer falar o português? Porque, gente, isso acontece bastante, eu vejo com as minhas amigas, ainda não cheguei lá, mas acontece bastante com as minhas amigas, com as crianças quando já estão com 4, 5 anos, né, que começam a ir para o preschool, para a alfabetização, né, na escola, eles começam a resistir um pouco com o português. Não são todos, mas muito deles acontece que eles não querem mais falar o português. Eles entendem, mas começam a responder somente em inglês. Como é que a gente lidar com a situação assim? Então, bom, primeiro, pelo que eu vejo de muitos fóruns de discussão dentro do PLH, né, dentro do bilinguismo de uma maneira mais geral, é muito natural. Primeiro, eu vou tentar não ficar com raiva do meu filho por causa disso, porque eles vão pelo caminho que é mais natural, mais fácil. Se, por exemplo, até os 2 anos, os meus filhos ficaram dentro de casa conversando só português comigo. Quando eles vão para a escolinha, eles vão conversar português, porque é a língua dominante deles, mas essa língua não serve para comunicar, é como se essa língua tivesse estragada. Poxa, como assim, né? A língua da mamãe não funciona aqui. Então, vai ser natural, não é que a criança está resistindo nem nada, mas ela, por uma necessidade natural, elas vão usar, vão aprender mais inglês, vão buscar se comunicar mais em inglês.
Então, uma coisa é não ficar com raiva da criança. Ao mesmo tempo, você pode exercer a sua autoridade de mãe ou de pai. Então, por exemplo, o meu filho ele não pode dizer para mim qual língua eu vou usar com ele. Eu já escolhi que vou usar português, serei mãe em português o tempo todo. Independente do... Ele pode ficar com raiva, ele não pode controlar o que vai sair da minha boca. Agora, a outra parte é o que dá mais... Se a gente colocar isso aí num fórum de discussão, aí vai... Não, mas você tem que forçar e tal. Ah, não, mas eu não quero forçar. É aí que sempre tem aquela questão de discussão das mães e tudo. Qual abordagem, né? Como é... E aí, no final das contas, depende de cada família, né? Então, vai ter mãe que vai forçar, vai falar, não entendo português, ó, não entendo inglês, você só vai me responder em português. E vai ter mãe que, com medo de traumatizar ou de criar uma resistência ainda maior com a criança, vai aceitar que a criança não fale português. Aí depende muito. Mas eu digo uma coisa, se você tem a perspectiva, se a família tem o objetivo de passar o português, de fazer com que a criança fale, você tem que buscar maneiras de falar. Porque senão a criança não tem nem oportunidade de fazer aquela conexão do cérebro com o aparelho fonador, de trabalhar os sons da língua portuguesa. Se você não der em momento nenhum a oportunidade do seu filho falar, não puxar isso de jeito nenhum, ele não vai falar, ele vai ficar aquele passivo, ele vai continuar entendendo, mas ele não vai conseguir falar português. Então, é uma decisão que tem que ser feita para ver qual abordagem que vai ser utilizada. Então, se eu quero que o meu filho fale português, mesmo que com sotaque gringuinho, porque é a identidade dele, ele não é falante nativo, ele não nasceu no Brasil, ele não tem a mesma experiência que eu tenho de crescer no Brasil rodeada por brasileiros. Então eu não posso criar essa expectativa. Mas ele pode sim falar um português bem falado. Então, assim, depende muito da família. O que a família tem que ter em mente é que, se praticar, a criança vai falar. Se não praticar, não. Vai ter o bilinguismo, mas uma questão mais passiva. De entender, mas vai falar ainda com bastante influência do que é a língua nativa para eles, né? Então, gente, a gente escutou a Ellen falando um pouco, né, como fazer para que as crianças continuem, né, falando português, especialmente quando chega nessa idade de 4, 5, 6 anos, né? Pra gente, eu acho que a gente tem algo em comum, que é não forçando, mas sim motivando, né? Encontrando formas para que eles encontrem o prazer de usar a língua portuguesa, né? Mas cada um faz como achar melhor, né? Dentro do ambiente da sua casa. E pra gente finalizar esse bate-papo, primeiro, se vocês tiverem mais perguntas, quiserem mais informação, eu vou deixar no final do vídeo os links sobre onde a Ellen fez os cursos de PLH, tudo isso, toda essa informação, para que, se vocês quiserem aprofundar mais ou encontrar mais informações ou até fazer o mesmo estudo que a Ellen fez, eu vou pedir que ela me passe a informação e eu boto no final do vídeo para vocês, tá bom? E pra gente finalizar, alguma coisa a acrescentar que a gente não falou? Nossa, tem um monte. O assunto é enorme, né? Conta pra gente. Dá pano pra manga. Então, no que a respeito de dicas, né? Gente, exponha as crianças ao máximo de português. Porque ainda que você seja pai e mãe dentro de casa falando português, ou só mãe, como é meu caso, a exposição ao português ainda é pequena, comparada com o universo que a gente tem aqui com o inglês. Então, exponha o máximo que você puder, com livros, muita leitura para ampliar o vocabulário, porque senão fica um vocabulário muito limitado, só aquele de dentro de casa. A criança aprende, o que você vai comer? Eu quero ir ao banheiro, tal. Tem aquele vocabulário do dia a dia, mas quando a criança vai para o mundo em português, vai para o Brasil, você vê que ainda está faltando muita coisa, porque é um vocabulário de casa, mas não é um vocabulário, né, do mundo tão rico.
Por exemplo, o meu menino, o mais velho, ele tá muito interessado em questões do sistema solar, do universo. Então, o que eu fiz? Uma amiga chegou do Brasil semana passada e ela trouxe um livro que eu encomendei, que é desse assunto, né? Eu pedi a minha irmã que fizesse uma pesquisa e ela fez e aí ela entregou para essa minha amiga que estava lá em Belo Horizonte e ela trouxe alguns outros livros. Então, trabalhar sempre com material de interesse da criança. Se ele gosta de trens, de dinossauros ou de princesa, pro caso da Mãe de Meninas, eu tô muito envolvida com o mundo dos meninos, né? Mas o assunto que a criança demonstrar interesse, aí você aproveita aquele amigo que tá aí no Brasil e pede. O livro não ocupa tanto espaço, não é aquele favor. Você não tá pedindo para trazer um filtro de barro, né? Alguma coisa assim. Então, pede para trazer um livro de tema que a criança já tem interesse. Isso ajuda muito e amplia o vocabulário. E leia sempre com a sua criança. Eu até confesso que eu deixei um pouquinho a leitura de lado para você ver aí a questão da família, né? Na nossa família tem caso de dislexia. Então, eu preferi deixar que o meu marido trabalhasse bastante a questão da leitura do inglês, porque na hora da alfabetização em inglês, eu queria poder perceber se meu filho tinha alguma dificuldade, se ele ia apresentar alguma dislexia. Então, eu queria poder perceber se isso era, se há alguma dificuldade ou alguma disparidade em comparação com as crianças monolíngues. Se tinha alguma disparidade porque ele estava aprendendo a ler em português também, ou então eu deixei só o inglês. E agora eu tô motivando mais em português, porque eu já vi que a dislexia ele não tem problema. Então agora eu vou incentivar mais ainda. E ele está indo bem. E aí a gente entra na questão da alfabetização, que ainda é uma questão muito discutida no meio das mães. Então, o que eu tenho para dizer da alfabetização hoje? Ela pode ser feita ao mesmo tempo. Você pode fazer a sua criança aprender o alfabeto em português e o alfabeto em inglês, e a criança pode desenvolver as duas línguas ao mesmo tempo. Mas tem uma maneira que eu considero mais fácil, que o meu filho, ele, vamos supor, tem as questões da família. Se uma criança está vindo, já aprendeu a ler lá na Rússia, ela vai ter que ser alfabetizada, porque o alfabeto russo, o sistema é diferente, então ele vai ter que aprender o ABC. No caso do meu filho, que já foi alfabetizado em inglês, ele não vai precisar mais aprender essa noção que B com A faz Bá, C com A, K. Ele não vai precisar de cartilhas de B a Bá. Eu já posso, e como ele já tem uma base forte, um fundamento forte dentro do português, ele já consegue entender muita coisa e fazer essa correlação, eu posso apresentar leitura para ele. Então, na medida que eu apresento leituras graduadas, mais fáceis, de preferência dentro do assunto que ele gosta, exatamente do interesse dele, eu posso ir fazendo leituras graduadas e ele vai percebendo como que o alfabeto funciona em português. E ele já vai fazer o uso do que ele aprendeu em inglês mesmo, de como ele foi alfabetizado em inglês, e agora ele pode só transferir. E isso acontece muito. Outro dia eu estava vendo uma entrevista naquele Mães Mundo Afora, né? Até sua xará, Cláudia, que está aqui nos Estados Unidos também, e falando que ela ficou surpresa ao ver que o filho dela já estava lendo em português, né? E ela não usa cartilha, ela simplesmente expõe a criança ao português. E aí, se ele já aprendeu a ler em inglês, ele consegue fazer essa transferência. Isso é a maioria. Pode ter uma criança ou outra que se não tem, às vezes, muita facilidade com a questão da língua, às vezes é uma criança muito boa em matemática e não tem aquela afinidade com a língua, pode ser que precise de um apoio, um suporte maior. Mas, no geral, a criança consegue fazer essa transferência. Eu conheço também a Vanessa, que está aqui na região, que já fez esse tipo de depoimento também, falando que a filha dela, que tem muita experiência, que já recebeu muito português em casa,
já foi surpreendendo, mostrando que conseguia ler em português. Então, assim, e é isso que eu estou fazendo com meu filho, e ele está respondendo bem. Eu não precisei usar cartilhas de alfabetização. É um processo muito natural. Eles já foram alfabetizados, já aprenderam a ler, eles vão conseguir fazer essa transferência, mas isso funciona se a criança tem uma base boa em português já. Né? Se a mãe se a família já usa português com consistência. Aí a criança tem material para ver ali. Ela vê a palavra casa, aí ela vai ver casa, porque já conhece a palavra casa, então ele consegue fazer essa transferência. Agora, se ele não conhecer a palavra casa, porque eu não falo português com ele, ele vai ler como se estivesse lendo em inglês, caça, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, o que eu acho que acrescentar é a exposição, desenho, filme, música, tudo que você conseguir colocar dentro da sua casa em português, né? Leitura, temas de interesse, e a questão da alfabetização, se você coloca muito português dentro de casa, a alfabetização não precisa ser feita no sentido de cartilha. Ela vai ser apresentada através de leitura e vai acontecer naturalmente. Se você realmente tem interesse que seu filho aprenda português, não desistam. O que você acha? Eu acho que é por aí mesmo. Você tem que ser consistente nesse processo, não pode desistir, né? Então, tem uma conhecida, a Luciana Lessa, que ela é fonoaudióloga, e ela dá umas dicas interessantes também nesse sentido. Tem um vídeo dela na internet. Como é o nome dela, só para que as Luciana Lessa. Lessa com 2 S. Lessa com 2 S, isso. E aí ela fala que, por exemplo, se a criança... Pode acontecer na escolinha de um professor achar, quando a criança vai e a criança não está se comunicando, se na escola os professores não sabem que a criança está num ambiente bilíngue em casa, e ela apresenta um padrão diferente de desenvolvimento da língua. Não quer dizer que é um atraso, entendeu? Então, a criança bilíngue tem um padrão diferente de desenvolvimento da criança monolíngue. Se a criança só fala inglês o tempo todo em casa, o inglês dela provavelmente vai estar um pouquinho diferente, né? O que tudo bem. E então a gente cria uma expectativa. Se você comparar o seu filho bilíngue com uma criança monolíngue, pode ser que você fique um pouco desconfortável. E se você vem de um processo que você às vezes chegou aqui, não estava falando inglês e tal, isso pode criar também uma ansiedade. Nossa, se meu filho não falar muito inglês, eu vou cortar o português, porque se eu não falar muito inglês com ele, ele não vai aprender. Vai, calma. A gente tem que sempre... Eu não posso ser irresponsável e falar, não preocupa com nada. Tem criança que vai ter alguma... Você pode ver se a criança não tem algum problema de audição, ou se a criança não tem alguma outra questão que pode atrasar, que pode... E eu gosto muito de ter cuidado, não necessariamente atrasar a fala, mas vai dar um padrão diferente de aprendizado, né? Acho que é isso mesmo. Então, você pode ver se a criança tem algum nível de autismo ou qualquer outra questão que influencia e que tira a criança do padrão. Mas se a criança tiver dentro ali do padrão, se a criança não tiver uma questão extra, né? Não precisa preocupar. Relaxa, que mesmo que o padrão seja diferente, vai chegar num momento que você não vai perceber essa diferença. O meu filho fala inglês perfeitamente, mesmo que em casa ele tenha só metade do tempo em inglês, porque na vida ele tem o inglês e vai ter para sempre. A gente morando aqui, essa questão não é uma questão. Né, acho que não é um problema, não. E uma outra questão que eu esqueci, gente... brincadeiras com outras famílias em português. Se você quer que seu filho... Encontrar a comunidade brasileira, de mães brasileiras. Exatamente. E tudo que você conseguir fazer. Festa junina, que a gente teve 2 aqui, que pelo menos que eu fiquei sabendo, 2 festas juninas aqui na região. E tudo que você conseguir fazer dentro da comunidade brasileira para passar também essa questão da identidade, né? Que se a criança não se sentir brasileira, se o português não é
consistente dentro de casa, ela vai ficar assim, mas por que você está querendo que eu fale essa língua que eu não tenho nada a ver com isso? Exato. Entendeu? Se a gente deixar a língua portuguesa como um estranho que está querendo entrar ali, um intruso que está querendo entrar ali de qualquer jeito, a criança vai ter mais resistência e eu não posso culpar a criança. Por que você quer que eu aprenda essa língua? Eu sou americana, eu vivo o dia a dia, outro contexto, um outro contexto. Então, você tem que passar também a questão da identidade. Não é só forçar a falar português porque eu quero e pronto e acabou. Isso. Não. Você vai, porque é importante para nossa família, porque nós também temos essa parte da identidade que é brasileira, para você conseguir se perceber no mundo, e aí quando você tem uma comunidade brasileira, isso ajuda muito. Vale lembrar, gente, que aqui no Colorado, procurem no Facebook, a gente tem bastante grupos de brasileiros, temos grupos de mamães brasileiras no Colorado. Nós temos outro que se chama Baby Meeting, que é aqui do Colorado também. A gente tenta sempre encontrar, tá em contato, pelo menos, né, quando não tem tempo que os filhos estão na escola, mas a gente mãe para conversar sobre assuntos como esses, né, que são importantes na nossa vida materna, né, na nossa vida da nossa maternidade, do que a gente vai passar para os nossos filhos. A gente tem a questão da empatia, de como a gente passa por situações também, né, é o intuito desse canal também, né, da gente ter essa empatia. Acolher e aconchegar todas as perspectivas, né? Exatamente. Obrigada por ter participado, obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, motivem suas crianças a falarem português o máximo que vocês puderem. Se tiverem alguma pergunta, manda pra gente. Manda pergunta pra Ellen, eu posso deixar o e-mail da Ellen no final do vídeo também, que ela que é a profissional aí da área. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, algo a acrescentar, por favor, deixem comentários e a gente vai se falando. E a gente se vê no próximo programa. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.